vice-campeonato, pela campanha fantástica. Queria que você falasse um pouquinho sobre o jogo, o Guarani agredir mais nessa partida e o aspecto da arbitragem que, embora o resultado tenha sido de 4-2, prejudicou muito o Guarani. Não, eu acho que primeiro que o Guarani fez uma partida muito boa. No primeiro tempo a gente pressionou o Santos, teve a chance de sair vencedor no primeiro tempo para poder a estratégia ser um pouco diferente do que foi. E no intervalo eu disse aos jogadores, o Santos não vai voltar igual. O Muricy vai dar uma dura, ou vai consertar, ou vai pedir calma, não sei o que ele vai fazer. Mas igual não vai voltar. Nós não vamos ter a mesma facilidade e a gente não conseguiu aproveitar a chance que teve. Então nós vamos ter que dobrar o nosso esforço para vencer o Santos. E o jogo realmente foi muito mais equilibrado. O Santos é uma equipe experiente, está acostumado a decidir. Tinha um placar favorável, né? Um placar inclusive que infelizmente a gente tem que falar de arbitragem. O Paulo é um árbitro experimentadíssimo, sempre foi um dos melhores árbitros do Brasil, não tinha necessidade de prejudicar o Guarani, como ele prejudicou no primeiro tempo. Depois o tempo optou, cara capaz, muito bom, tranquilo. Agora no primeiro tempo ele dá um pênalti inexistente, num lance involuntário, só que aí no lance involuntário da equipe do Santos ele não deu, quer dizer, então ele tem que ter o mesmo critério. No jogo passado, o Medina cruzou uma bola, ela pegou no braço do Durval. Em nenhum momento eu vim aqui e reclamei de pênalti. Eu nem toquei no assunto, porque eu sei que foi um lance involuntário. A partir do momento que o Paulo deu um pênalti contra o Guarani, ele tinha que ter dado contra o Santos. Então ele usou de um critério para uma equipe e para outra. E o Santos não precisa disso, então fica muito cômodo, né? Todo mundo a favor, a mídia a favor. Perdemos não. Até o mando de jogo favoreceu o Santos, 2 jogos na capital. E o Santos não precisava da ajuda de ninguém, pela qualidade que tem. Tanto é que no segundo tempo, o Santos, quando teve a oportunidade, fez, a gente teve e não fez. Então nós sabíamos que a gente não podia errar. Agora o árbitro não precisa errar da forma que ele errou, porque é um erro consciente. Porque se ele usa do mesmo critério, pênalti para cada lado. Na verdade não foi pênalti nenhum dos dois. Essa que é a realidade. Eu não gostaria de estar falando do árbitro no primeiro tempo, vou deixar bem claro. No jogo passado não teve o que falar da arbitragem. Em nenhum momento eu vim aqui falar, pegou na mão do Durval, tinha que ter dado. Em nenhum momento eu falei isso. Porque eu sei que também não foi pênalti, né? Porque a regra é clara, como diz o Arnaldo César Coelho. Então é lamentável que a gente tenha que tocar nesse assunto. Eu preferia que fosse 4-2 e que a gente estivesse só falando de futebol, que não precisaria falar de uma interferência dessa no primeiro tempo. Então eu acho que a equipe fez muito bem. O placar não reflete o sentimento da gente, porque esses jogadores estão de parabéns pelo que fizeram durante todo o campeonato, principalmente hoje. Nós jogamos de igual para igual, fomos para cima, enfrentamos uma equipe que é inferior tecnicamente ao Santos, que não tem a qualidade individual que o Santos tem. Mesmo assim, sabendo das nossas limitações, a gente pôs o nosso jogo, somente no primeiro tempo. Marcamos pressão, o Santos, em nenhum momento nós recuamos. Então, eu acho que nós estamos no caminho certo. Se esse grupo for conservado, se tudo for conservado no Campeonato Brasileiro, a gente sabe que as dificuldades são outras, campeonatos de moldes diferentes, mas o Guarani entra para tentar fazer o melhor. Tentando ocupar os espaços do campo do adversário. Nós começamos a implantar isso depois da metade do primeiro turno, onde a gente tinha uma condição física melhor. Na primeira fase, né? No começo do campeonato a gente não conseguia fazer isso, era muito difícil você marcar pressão, porque a gente não tinha condicionamento físico para isso. A partir do decorrer dos jogos, a gente foi ganhando condição, foi colocando na cabeça dos jogadores. Só treinamos isso nessa fase final, desde o jogo do Palmeiras, o primeiro jogo do Palmeiras. Depois do segundo jogo do Palmeiras decisivo, com a Ponte Preta e com o Santos, a gente só treinou marcação sob pressão. E a equipe foi muito bem. Então, me sinto vencedor de ver o esforço, a dedicação e a entrega dos meus jogadores. Isso para mim basta. Valdão, o nível de estresse dos seus atletas deve ter chegado ao limite, com decisões, no meio dessas decisões, uma num derby que envolve aspecto psicológico acima do normal, ter chegado ao final para fazer 2 jogos. Você dá 2 dias, só que tem o campeonato muito perto.
precisa readequar, fazer os atletas voltarem nessa condição de tranquilidade em 2 dias. Qual a orientação para que isso aconteça? Bom, primeiro que o grupo realmente está estressado, porque nós fomos no limite, ainda perdemos 4 jogadores importantes para a fase final do campeonato. Jogadores que vinham jogando e o grupo foi no máximo, no seu limite máximo. Como o campeonato começa em seguida, não tem como dar uma folga para depois a gente readaptar os jogadores para o próximo campeonato. Né? Infelizmente, nós vamos dar 2 dias, porque amanhã tem a festa da federação, a maioria dos jogadores estarão presentes. Então, na terça-feira, na verdade, eles vão descansar mais, para que na quarta-feira a gente retome. Tem um compromisso importante. Hoje o Guarani já não é visto mais com aquele Guarani que todo mundo falava mal, que todo mundo falava que crise, que todo mundo falava que não tinha time. Hoje nós somos encarados como vice-campeão paulista. Então, Paraná Clube, os adversários que vão jogar com a gente no começo da competição, sabem que vão ter que jogar muito, porque o Guarani vem atravessando uma fase muito boa. Agora, nós temos o problema da ressaca, né? Depois de tanto esforço, depois de tantas decisões, a gente tentar retomar isso sem perda, né? Muito difícil, mas está aí o desafio nosso, ver se a gente consegue já no início do campeonato não ter nenhuma perda tática, nenhuma perda física e nenhuma perda de concentração, né, que é o mais importante, que é quase que inevitável quando um time chega ou não chegou. Vadão, eu vi até você saindo no intervalo, acho que talvez pelo lance do Medina, do Bruno Mendes, conversando com os jogadores, acho que até o que você falou na questão do vestiário, alertar, se tiveram a chance. Você sai um pouco frustrado pelo resultado, mas que nem você falou, satisfeito pelo empenho até o final? Mais uma vez, que o jogo passado também foi elástico demais. Hoje foi pior ainda, né? Porque hoje nós tivemos muita chance de vencer, teve a interferência do árbitro, teve uma série de coisas. Então, mais uma vez, 4-2, acho que o empate seria o jogo ideal, né, vamos dizer assim. Mas também não iria mudar a situação do Guarani. Então, vou esquecer o placar e vou só ter a lembrança da maneira e da forma como os jogadores enfrentaram a melhor equipe da América. Então é isso que nós temos que levar para o futuro e para nossas vidas. Sempre é possível. Não foi possível hoje no placar, mas foi possível moralmente. Vadão, Domingos está com um contrato para acabar, né? Você conversou com a diretoria, foi um pedido seu que ele continue. Em que pé está essa renovação e qual é a importância do Domingos para a sua equipe? Bom, primeiro que Domingos, quando chegou no Guarani, ele chegou com muita desconfiança, né, de todos, né? E aí, em virtude disso, o contrato do Domingos foi feito curto, porque, na verdade, eu e o Gersinho, que conhecia melhor, tinha trabalhado, endossamos a contratação, a diretoria contratou porque confiou na gente, mas, na verdade, todo mundo tinha um receio desse problema do Domingos de ser expulso a todo momento, parte da torcida tinha também isso, parte da imprensa também, e hoje o Domingos é ídolo do Guarani. E foi hoje até um dos destaques da equipe, foi até fazer uma entrevista especial aí no final do jogo. Então, lógico que nós queremos que o Domingo permaneça. Agora, o Domingos hoje, pelo campeonato que fez, impecável, teve uma expulsão contra o Corinthians, que foi uma grande injustiça. O árbitro acabou punindo o Domingos indevidamente, e ele acabou sendo expulso, foi a única expulsão que o Domingos teve. Praticamente recebeu muito poucos cartões, jogou limpo, jogou na bola, atravessa um momento importantíssimo da carreira, sua imagem está restabelecida, e agora nós que fizemos tudo isso, o Guarani que fez, vamos correr o risco da concorrência. Vadão, boa noite. Aqui. Vadão, após essas 2 experiências aí, 2 jogos contra a equipe do Santos, essas 2 derrotas, né? Se você tivesse mais uma oportunidade de enfrentar o Santos em 2 jogos, o que você faria diferente? Eu faria o que nós fizemos no segundo jogo, porque no primeiro jogo a gente jogou bem, a gente marcou bem, mas agrediu um pouco. A gente preocupou um pouco mais com a marcação, até para sentir o Santos, a própria fase do Neymar, não que ele tivesse pedido isso, né? Nós treinamos sempre da mesma forma, só que é natural que você se resguarde um pouquinho mais, até pela qualidade do Santos. Então nós jogamos, principalmente no primeiro tempo, o Santos não teve nenhuma oportunidade, a não ser o chute do Ganso que acertou, e no segundo tempo a gente teve o chute do Bruno que não entrou, pegou na trave. Mas se você for colocar as chances de gol criadas no primeiro jogo, também foram mínimas. O Santos também não criou para fazer 3-0. Então o segundo jogo foi o grande exemplo que nós temos. Então eu não faria nada diferente do segundo jogo. Apenas diria aos meus jogadores para aproveitar melhor as oportunidades.
Adão, você vinha jogando no 4-4-2 enlosando no meio, os dois volantes dinâmicos. Hoje, aparentemente, esse jogo com 2 meias, o Medina fez o papel de e surgiu o resultado que você esperava, mesmo pressionando o Santos, pressionando ainda mais o Santos, o Danilo aparecendo muito mais para o jogo, tanto que ele fez os 2 cruzamentos dos gols. Porque o Santos jogou diferente, né? Nós quando viemos jogar com o Santos no primeiro jogo, a gente bloqueou o Juan para o Juan encostar no Neymar. Inclusive o terceiro gol saiu numa jogada do Juan. O Pardalzinho entendeu que ele fosse cruzar, vacilou, ele fintou. Então, só que hoje o Muricy mudou a maneira de jogar. Né? Obviamente que eu não sei as causas, não sei se a causa foi o Guarani ou se foi o posicionamento que ele quis colocar diferente. Ele jogou com o Elano aberto pelo lado direito. Né? Então ele jogou da mesma forma que a gente havia jogado. Com 3 homens, né? O Fabinho, nós jogamos com Medina, Bruno Mendes e Fabinho, né? O Medina marcando o Juan aqui no primeiro jogo. E hoje ele entrou com o Elano, com o Kardec e com o Neymar, fazendo uma linha de 3 também. Então, o jogo passou a ser um pouco diferente no aspecto tático. E o Medina, então, aí teve chance de ir um pouquinho por dentro também. E nós saímos da concentração e dos treinamentos dessa semana, quem assistiu os treinos percebeu que nosso treinamento, como vem sendo de rotina, a gente só fez treinamento de marcação sob pressão. E falou, nós vamos enfrentar o Santos dessa forma. É a única forma da gente tentar ganhar, ou nós vamos ficar lá atrás aceitando o Santos tocar a bola. Então, eu acho que o time respondeu muito bem, até melhor que o jogo passado, porque nós tivemos muitas chances de gol. Tivemos 2 lances cruciais do Bruno Mendes e uma do Medina no finalzinho do primeiro tempo. E tivemos um lance que foi crucial, né, da arbitragem, um pênalti que ele deu a favor e depois não deu, no mesmo critério, um pênalti a favor do Guarani. Então eu acho que funcionou muito bem o Medina. Depois no final do segundo tempo a gente tentou ocupar o jogador do drible, jogador mais rápido. E tentamos de todas as formas, mas o Santos voltou melhor no segundo tempo, se assentou, corrigiu alguma coisa que estaria errado na ótica do município, e o Santos voltou, o jogo foi mais equilibrado. Embora nós tivemos 2 lances de bola parada, onde por muito pouco a gente não desvia a bola para o gol e sai na frente no segundo tempo. Pois o Santos saiu na frente, a gente teve a chance de empatar 2 vezes, também não empatamos. E no contra-ataque, já com o time bem exposto, já no final do jogo, a gente sofreu o 4º gol que não interessava mais. Adão, comentou, né, que o bom campeonato do Domingos faz o Guarani sofrer agora com a concorrência de outros clubes podendo contratá-lo. Né? Pelo seu bom campeonato, apesar da situação contratual ser diferente da do Domingos, da sua, pelo seu bom campeonato, o Guarani não corre o risco de te perder? Não existe a possibilidade? Não, até primeiro que eu tenho um compromisso até o final do ano já firmado. Segundo, que tudo que aconteceu até agora, meu nome foi ventilado em vários clubes por especulação, porque ninguém me procurou. E em terceiro, se acontecer uma proposta desse nível, a primeira pessoa que ficará sabendo vai ser o presidente do Guarani. Então nós já temos uma reunião marcada para terça-feira para ver o futuro do Guarani, agora no Campeonato Brasileiro. Então tudo não gerou até esse exato momento de pura especulação. Se acontecer algum convite que seja de um time considerado, como a gente fala aqui no Brasil, um time top, né? Ou uma proposta muito grande do exterior, aí eu não posso simplesmente falar que estou indo embora. Eu tenho que sentar com a diretoria, pedir a liberação, entrar num acordo, mas no momento nada. Eu acho que o Guarani pode ficar tranquilo nesse sentido. Eu jamais vou fazer alguma coisa, acertar com alguém e depois comunicar o Guarani, isso eu jamais vou fazer. Tanto é que já tem uma reunião marcada com o presidente na terça-feira.